Gente, vamos ver mais um vídeo aqui sobre condições de alinhamentos de três pontos em qualquer plano. Vamos imaginar que a gente tem um plano cartesiano aqui qualquer, tá? Então aqui, olha só. A gente tem um plano cartesiano, a gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C, tá? E a gente queira descobrir se esses três pontos estão alinhados. O que são três pontos alinhados? São três pontos que, se a gente passar por uma reta nesses três pontos, ele vai sempre formar uma reta. Então aqui a gente tem A, B e C. Em algum momento eu queira passar aqui uma reta, tá? Se essa reta passar exatamente por esses três pontos, isso significa que A, B e C estão alinhados. Se em algum momento algum desses três pontos não estejam alinhados, olha só. Vamos ver que a gente tem um A aqui, o B aqui e o C aqui embaixo. Então, A, B e C. A gente não consegue passar uma única reta por esses três pontos, vocês concordam? Ó? A reta vai passar aqui por A e B, mas ela não vai passar por C. Então, consequentemente, ó, se passar aqui por A e por C, ela não vai passar por B. Então, a gente diz que esses três pontos aqui eles não estão alinhados. Vamos arrumar um triângulo, por exemplo, tá? Então, para a gente descobrir, sem precisar ficar fazendo plano, desenhando no plano cartesiano se esses três pontos estão realmente alinhados ou não, existe uma fórmula que é a seguinte. Aqui é demonstração, tá? Não vou mostrar isso para vocês, porque isso aqui é assustador. Vou mostrar um exemplo prático para ver como é que ficaria isso, tá? Eu não sei se vocês lembram de matéria do ano passado, matrizes, como é que a gente calcula o determinante de uma matriz, tá? A gente vai usar determinante para isso, para a gente descobrir se esses três pontos estão alinhados ou não. Então, olha só, vamos para esse exemplo aqui para o vídeo ficar mais curto, ó. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular o determinante desses três pontos aqui, tá? Então, olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui os pontos do x do A, do x do B e do x do C e a gente vai botar nessa coluna aqui. Aqui é menos 3, 1 e 3, não é? Então, a gente vai colocar aqui como os três primeiros elementos, ó. Menos 3, 1 e 3, tá? Agora, a gente vai fazer isso para o y. 5, 1 e menos 1, né? Então, 5, 1 e menos 1. Para essa matriz ficar uma matriz quadrada, tá? A matriz quadrada ela tem que ter a mesma quantidade de elementos na linha e na coluna. A gente vai completar aqui com 1, tá? Então, a gente pega x, x e x, tá aqui. Y, 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 tá aqui. E a gente completa a terceira coluna só com 1. Então, a gente vai calcular a determinante dessa matriz aqui. Como é que a gente faz matriz? Vamos relembrar a matéria lá do segundo ano, ó. Essas duas primeiras colunas que a gente tem aqui, a gente vai repetir elas para cá, tá? Então, aqui 1, 3 e menos 1, a gente repete ela para cá. Menos 3, 1 e 3, desculpa, tá aqui. E essa daqui a gente repete aqui, tá? Aí agora a gente vai passar linhas verticais, linhas horizontais. Que horizontais aqui? Diagonais, desculpa. Ó, a gente vai passar uma diagonal aqui, pegando esses três elementos. Uma outra diagonal aqui, pegando esses três elementos. E uma terceira diagonal aqui, pegando esses três elementos. E mesma coisa pro lado de lá, ó. Aqui, aqui e aqui, tá? Aí a gente vai multiplicar essas diagonais. Só que uma coisa muito importante, essa diagonal aqui na esquerda, a gente troca o sinal dessa multiplicação. Não pode esquecer disso. E essa de cá não precisa não. Então, olha só, vamos multiplicar aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, essa multiplicação aqui vai dar 3 positivo. Na hora que eu colocar o resultado aqui, eu vou trocar o sinal dela, vai ficar menos, tá bom? Então, aqui vai ficar menos 3. Vamos fazer a mesma coisa para esse aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. E aqui a gente tem dois sinais de menos, tá vendo? Esse 1 é negativo e esse 3 também. Menos com menos vai dar mais, não é isso? Então, esse resultado aqui daria um 3 positivo. Como eu tenho que trocar o sinal dela, ela vai ficar com 3 negativo aqui, tá bom? Vamos para a terceira. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 5, 5. Vai dar 5 positivo esse resultado aqui. Trocando o sinal vai dar menos 5. Então, fizemos essas três diagonal aqui. Essas três diagonais, né, do nosso lado esquerdo. Agora, vamos para esse aqui, ó. Essa de cá não precisa trocar o sinal, tá? Então, menos, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, essa multiplicação aqui dá 3. Como ele é negativo, né, vai ficar com o sinal de negativo, por causa desse 3 aqui que é negativo. Agora, aqui, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 15 positivo. E essa multiplicação aqui, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Como isso aqui é negativo, né, ele vai com esse
vai acabar alterando o sinal desses daqui, então vai ficar menos um negativo aqui. Agora é só a gente somar isso aqui. Uma dica que eu dou sempre é sempre multiplicar primeiro os números negativos, tá? A gente sabe que então a gente vai somar esse, com esse que é negativo, esse e esse. Soma de números negativos, né? Soma tudo e repete sinal. Ó. Então, menos 3 com menos 3 vai dar menos 6. Menos 6 com menos 5, menos 11. Tá? Menos 11 com menos 3, menos 14. Menos 14, menos 1 vai dar menos 15. Tá? Então, a soma de todos esses números negativos aqui vai dar menos 15. E esse 15 positivo, repetir ele aqui, ó. Então, menos 15 mais 15, zero, né? Então, o que aconteceu aqui, olha? O determinante dessa matriz que nós conseguimos construir aqui deu zero. Se o determinante deu zero, isso significa que esses três pontos A, B e C estão alinhados, tá? Se a gente fosse fazer graficamente isso aqui, a gente vai observar que exatamente eles vão estar os três numa mesma linha. Ponto A, menos 3 e 5. Ponto B aqui, representado por 1 e 1, né? Tá aqui. E o ponto C, 3 e menos 1, tá aqui, ó. Se a gente fosse passar uma linha, a gente vai observar que esses três pontos sim estão alinhados. E uma outra forma de a gente encontrar isso é fazendo esse determinante aqui. Se o determinante der zero, os pontos estão alinhados. Se o determinante não der zero, isso significa que eles não estão alinhados. Deixa eu fazer alguns comentários aqui nos exercícios de vocês. São esses daqui, ó. Tá lá na plataforma. Na número 1, ele está pedindo para determinar o ponto médio dos segmentos dessas retas aqui. Então, é só fazer, né, achar o ponto médio. Soma o x do A com o x do B, divide por 2. Soma o y do A e o y do B e divide por 2. Vocês vão ter esses pontos médios aqui que eles estão pedindo. Que ele está pedindo, na número 1. Na número 2, tem um detalhe importante aqui, ó. Uma das extremidades do segmento da reta é o ponto A, que é representado por menos 2 e menos 2. Sabendo que M, que é o ponto médio desse segmento de reta, calcule a coordenada do ponto B, que é x e y, que é a outra extremidade do segmento nessa reta. Então, olha só, gente, eu fiz aqui um desenho para vocês conseguirem entender o que aconteceu aqui. Ele deu o ponto A, que é menos 2 e 2, não é isso? Aqui, tá? Ele deu o ponto médio dessa reta, que é representado por 3 e menos 2, tá aqui. E ele está pedindo para a gente determinar o ponto B, que é o ponto da outra extremidade aqui, tá? Isso aqui eu não sei quanto que vale, tá? Então, ponto A aqui, menos 2 e menos 2, tá aqui. Ponto M, 3 e menos 2. Seria o ponto médio aqui desses dois segmentos. E o ponto B eu não sei, é o que ele está pedindo para determinar. A gente vai usar a mesma forma para determinar o ponto médio. Ponto médio de x vai ser x1 e x2 aqui, dividido por 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que a soma disso com isso tem que dar isso aqui dividido por 2, tá? É a mesma essência do outro, só que vai mudar um pouco a ordem dos pontos nessa reta. Então, olha só. Ponto médio ele deu, que é 3. Então, aqui tem que ser 3. Isso mais isso, dividido por 2, tá? Aí, vocês vão fazer, né, a gente pode multiplicar isso aqui cruzado, tá? Então, 3 vezes 2 vai dar 6. E isso aqui vezes isso não vai alterar. Então, vai ficar menos 2 mais y. Passa esse menos 2 para o outro lado. Então, vai ficar 6 mais 2 igual a y. Y aqui vai ser igual a 8. Então, eu tenho o valor de x aqui que representa esse ponto B. Esse ponto aqui vai ser 8. Para eu achar o y, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Isso aqui vai ter que ser igual a isso, mais isso dividido por 2, tá? Aí, resolvam, vocês vão achar o ponto que ele está pedindo aqui, tá? E o número 3 aqui já vai ser igual, né? Ele está pedindo aqui se esses pontos estão alinhados ou não. Ele está pedindo para eu verificar isso aqui, então é só vocês usarem aquele determinante da matriz que eu acabei de explicar para vocês. E nesse B que ele está pedindo para a gente verificar se são os vértices de um triângulo, tá? Então, uma coisa muito importante aqui. Para que isso aqui seja um vértice de um triângulo, esses três pontos não podem estar alinhados, eles precisam estar desalinhados, como aconteceu aqui, tá? Então, se o determinante der zero, isso significa que esses pontos estão alinhados. Então, consequentemente, não vai ser o vértice de um triângulo. Se o determinante não der zero, consequentemente, isso aqui vai ser um triângulo, tá? Independente de onde esteja o ponto C, imagina que você esteja aqui. Vai formar um triângulo. Se o ponto C estiver desse lado de cá, vai formar um triângulo, tá? Então, se o determinante não der zero, consequentemente, isso vai ser um triângulo, tá?
Então, era isso que eu tinha pra falar com vocês. Qualquer dúvida, gente, me mandem mensagem, tá? Eu tô aqui pra isso. E é isso aí.